Lobas, mulheres que correm com os lobos, essa é a nossa mensagem. Estamos aqui com o nosso amigo, parceiro, Bíblia e tudo mais. O que você quiser chamar, manual, guia, orientação. O nosso mais profundo ser da alma, tá? Esse livro aqui. E vou arrumar aqui meu tripé hoje. Vou convidar aí as meninas, as parceiras de sempre para fazer essa 59ª live. Tem noção do que são 59 lives? Batom os dentes. Então, o que acontece, né? 59 lives. E o que tem a ver com esse conto que a gente vai falar hoje? Seguimos no conto do Manauí. Paula e Sheila estão por aí. O conto do Manauí, o trecho que se chama Sedução Furtiva dos Apetites. E nessas 59 lives, eu tive várias seduções aí pelo meio do caminho para não fazer mais as lives, né? Vários convites, vários ossos que cheiravam bem, vários bolos bons que cheiravam maravilhosamente bem também e que me faziam assim, mas continuar fazendo círculo, por quê? Vai fazer, não vai fazer? Ah, mas não tem muita gente assistindo, no início assim, ninguém assiste a gente na live, aquela coisa, não tem retorno e tudo mais, mas chegamos aí na 59ª, com as gurias aí parceiras, eu já vou convidar elas, porque a gente vai falar sobre esses apetites, o que nos desvia, muitas vezes, do foco do que a gente quer, a força, muitas vezes que nos faz voltar para aquele padrão que a gente estava repetindo antes, né? Vou chamar a Sheila e a Tati sobre isso, que traz muito pano para manga, porque o que a gente tem de desvio nesse caminho, de coisas nos desviando. Sheila. Oi, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, Tati. Olá. Oi, saudade, Tati. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. A gente também tortinho. Vamos ver. Aí. Tá difícil. Um toró trabalhando lá fora. Tem luz aqui. Aí, ficou bom. Ai, sejam bem-vindas, meninas, mais uma vez. Estava falando antes, 59ª live. E já vou trazer esse assunto para a gente começar a falar, porque esse trecho que fala a sedução furtiva dos apetites, né? Até para fazer esses círculos aqui, muitas vezes aparecia outras coisas para que me faziam pensar em daquela vontade de desistir, né? Ou então aquela sedução assim, mas é um horário que, por exemplo, né? O meu esposo, ele trabalha até meio-dia e às vezes ele trabalha 1h30. Então a gente tem esse intervalo de tempo, né? E o que? Eu sempre vi os meus pais, nesse intervalo de tempo, correrem para almoçar e tomar chimarrão, juntos, para poder ter aquela conversa e tudo mais. Quando chegava na terça-feira, no início das lives, aqui o círculo sendo às 13 horas, no início estava ótima aquela empolgação. Depois, com o tempo, veio aquela sensação assim, mas podia ficar ali, vocês podiam tomar chimarrão, vocês podiam conversar. Quem sabe muda o horário dessa live, quem sabe faz outro dia, ou não faz mais, porque tem pouca gente visualizando. Então, esse apetite do cumprir algum padrão, né, que eu conheci, um padrão que eu conheci e que eu tinha que estar ali naquele momento, de repente ali, e fazia pensar nas coisas. E quantas coisas nos vêm como parece um apetite, mas não é, pra gente voltar para os ciclos que a gente tem, né? E aí, pra gente começar ali no início, já falando isso que ela comenta aí, que eu falei aqui da live, então, existem prazeres de diversos tipos. No primeiro parágrafo já fala, e esse prazer
tomar chimarrão com o meu esposo na hora do almoço, antes do almoço ou depois do almoço, era um prazer que estava no padrão da minha família, que eu vi a vida inteira. Crianças, vi os meus pais fazerem isso sempre, né? Então, depois ela fala que alguns tornam-se dependentes dessas preferências e ficam para sempre enredados nelas sem conseguir jamais continuar seu trabalho. Quantas vezes a gente não consegue continuar o nosso trabalho, né? Porque tem vários apetites que aparecem, tem vários exemplos que a gente pode citar de linha, né? Eu comecei falando isso das lives, né? Mas como que vocês lidam, pra gente começar, como que são esses apetites aí também na vida de vocês? E quem quiser deixar aqui um comentário, comentar, falar com a gente, interagir, ler o livro, não ler o livro, mas quais são as coisas que desviam do foco, né? Que a gente quer, o que sente aí, a gente vai comentando e conversando aqui também. Vai começar, Tati? Quer começar? Vou eu? Então vamos lá. Então, eu acho que são várias as coisas que desviam a gente, né? Quando eu estava fazendo a leitura, eu me vi muito nesse processo, né? A gente começa uma coisa, aí a gente tem um foco daquilo, daqui a pouco a gente se perde, fala, não, daqui a pouco eu faço, a gente começa a dar prioridade para coisas que não são tão prioritárias, que poderia ficar para depois. Eu acho que muito disso está relacionado com alguns medos que a gente tem internamente. E a gente não escuta a nossa alma de fato, né? E aí eu volto no meu exemplo. Quando eu fui trazida pelo espiritual para trabalhar na Casa da Cigana, para fazer esse trabalho de ajudar mulheres a prosperarem, a se curarem, a se empoderarem, eu lutei muito contra esse processo. Então a minha alma dizia, vá para esse caminho, e eu sempre inventava uma desculpa, um motivo para fazer depois, para fazer daqui a pouco. Eu acho que a gente reluta muito em ouvir a alma, é o que a gente tinha falado no conto anterior sobre a intuição. E aí a gente procura, ainda que não tenha o bolo e o osso gostoso no caminho, a gente sempre procura uma distração ou uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Eu sinto muito isso comigo. Aí quando eu escuto a alma, aí vai. Aí posta, aí faz tudo que tem que fazer. Aí de repente ela, não, acho melhor não, calma, acho que eu tô pegando muito pesado, acho que essa cor não combina, acho que a gente começa a inventar propósito. E o caminho de ouvir a alma não é um caminho tão fácil, porque ela quebra paradigmas, né? Porque a alma fala para você falar sobre o que você ama, sobre a sua verdade. E muitas vezes a gente tem muito medo de falar as nossas verdades. E aí a distração do osso, do bolo, de vai e esquece o que vai fazer, é fato. Sábado, vou trazer o exemplo do cachorro aqui, da sedução que eu tive no sábado. Sábado eu estava lendo um livro do Sagrado Feminino e começou a bombar de várias ideias, eu fui anotando. Aquele era um dia que não era para inventar de fazer nada, era só para ficar anotando e tendo os insights e organizando. O que é que eu fiz? Fui limpar a casa. Eu achei que era mais importante. Oh, que coisa fofa. A pessoa fica a semana toda quer limpar no dia que tem ideia. Pra quê? Aí eu pensei assim, pra quê? Pra fugir, né? Porque eu pensei assim, não, isso aqui tá tão claro pra mim que eu não vou esquecer. Daqui a pouco eu vou colocar tudo isso em ordem. Eu vou limpar agora de manhã, à tarde eu sento lá na Casa da Cigana e vamos trabalhar. Você sentou? Não, né? Nem eu. Porque o momento do chamado da alma, da criatividade, da intuição, do foco, do direcionamento do trabalho, era aquele momento. A casa poderia esperar, né? A casa não era urgente, nem estava tão bagunçada assim. Mas não. A pessoa foge, tira o foco, acha que está sob o domínio da situação, é como o cachorrinho. Pegou o nome, tá voltando, viu o bolinho. Ah, mas aí eu não vou esquecer, vou comer esse bolo rapidinho, daqui a pouco eu volto. Aí ele vai, esquece, tem que voltar de novo. E a gente fica nesse ciclo, se auto-sabotando e se perdendo no processo. Aí quando foi ontem que eu sentei para fazer o que deveria fazer, cadê a criatividade? Cadê a intuição? Você demora um tempo e você fica patinando, como diz aqui, né? Você acaba sempre voltando para os inícios de novo, voltando para os inícios, porque você vai se perdendo durante a jornada. Verdade. Você e tu estavam falando, e eu tô lendo alguns livros que não são Sagrado Feminino, mas se completam, né? Aí o último que eu li foi Como Superar Seus Limites Internos. Aí a gente faz aquela bagunça quando lê, né? A gente desenha,
faz gráfico e tal. E aí as duas falaram a mesma coisa, que é o que o cachorrinho faz, né? Que ele faz, não, que ele sofre. É a tal da resistência, da autossabotagem, porque sempre tem algo que destrói, porque é mais gostoso, porque é mais cômodo e confortável, né? A Tuti sabe, eu Sim. estou passando por esse processo. Eu estou me negando a ver um problema que está surgindo. Não sei nem se é um problema, mas assim, é um incômodo. E eu procuro meios para fugir desse incômodo, né? Aí até tu falou assim, a coisa tá tão séria, tá tão forte, que até problema no carro tem. E se não tem, a gente acha. Se não Acha. sabe. Porque A gente cria o problema. para adiar a dor, para adiar o que pode descobrir, não gostar, né? É o que ele chama que é o maior inimigo mesmo da pessoa que está buscando a criatividade, que senta e a criatividade não vem, que ele chama de deusa, né? Que é esse autor é o Steven Pressfield. Então ele, nos dois livros que ele trata disso, Superar Seus Limites Internos, ele é perfeito nessa colocação. O seu maior inimigo é você mesmo, e é algo que eu tenho ouvido ao longo dos últimos 10 dias no Instagram, muitos falando sobre isso. Que seu maior inimigo é você mesmo. Por quê? Porque você se auto-sabota, porque você é resistente a essas mudanças. Né? Vamos falar assim, de um lugar que é comum. Você que sai do emprego, que você já está acostumado, você sabe qual é aquela rotina, aquele hábito, você ir para empreender, seja no digital ou não, você se coloca numa resistência. Eu tô trocando certo pelo duvidoso, será que vai dar? É o que a Tuti falou. Tô fazendo live, não tem retorno. Para que eu continuo? A gente continua porque precisa continuar, que se não, ah, não forçar essa resistência a se dobrar a você, você não sai do lugar. Se você não sentar e fazer, que é o que ele também diz, eu tô com bloqueio criativo. Bom, eu vou sentar. Hoje eu vou sentar, Isso. né? Hoje eu já quebrei uma parte desse bloqueio, já quebrei um pouco da alimentação dessa resistência. Então, quando o Manauí ele faz isso, o cachorrinho ele faz isso, ele fala assim, não, tem uma torta gostosa ali, eu adoro aquela torta. Eu vou atrás dela. Não, mas espera aí, eu tenho que descobrir os nomes porque eu esqueci de novo, porque isso me distraiu. Porque eu deixei isso acontecer. E fazer esse exercício de dobrar a resistência, né, de superar, porque ela cria tudo, né? Ela afasta os teus desejos, ela aproxima os obstáculos, que são desse tamaninho, mas a gente enxerga desse. Isso mesmo. Né? E quando ela Exatamente. fala que, ainda naquela primeira página, no segundo parágrafo, que ela bota assim, quer dizer, esses prazeres, esses desejos que nos distraem, eles são ladrões, dedicados ao roubo do tempo e da libido. Aí eu fiquei perguntando assim, vou trocar a libido pelo receio, no meu caso. Receio do que está vindo, do que eu vou ter que passar. Então eu vou procurando, né, atalhos, que é consertar o carro, varrer o quintal, trocar a planta de lugar, né? Isso. Lavar roupa. Não tá lavado, então lava de novo. Exato. Até Exatamente onde a isso. gente continua alimentando esses desejos, alimentando o bichinho da resistência. Ela Sim. fala ali depois no outro parágrafo, né? Pequenos encantadores, ladrões dedicados ao roubo do tempo. Mas como a Sheila comentou que ela foi limpar a casa e porque ela fala sedução furtiva dos apetites. Não quer dizer que a gente tem que olhar esse livro, isso é uma coisa importante de leitura, de interpretação, de trazer isso para a vida. Não quer dizer que literalmente só comida boa vai ser o nosso desvio. Só uma coisa boa, a princípio, vai ser o desvio. Como no caso do cachorro, que ele foi lá que o osso era bonito, carnudo, ele foi lá e comeu o osso, e o outro era o bolo que tinha noz moscada, e ele sentiu o cheiro. Na verdade, até uma coisa que parece um saco, que é limpar a casa, no meu caso eu acho, virou também um encantador tomador daquele tempo ali que a Sheila tinha para fazer as coisas, né? Até isso virou melhor do que parar para ler o livro, anotar, porque ia mexer em alguma coisa, né? Ia doer alguma coisa lá. Então, eu vou achar qualquer coisa que tiver no caminho.
dela fala isso no outro lado da página, no primeiro parágrafo, ela comenta: eles podem ser tentados, atacados por algum aspecto do seu próprio inconsciente que deseja se impor às mulheres para tirar vantagem, seduzir as mulheres para o seu próprio prazer ou num esforço no sentido de acabar com uma sensação de vazio. E aí, relacionando com o conto da Baba Yaga, que tem da Vassalissa lá, que ela fala no final, no meio do capítulo, na verdade, ela pergunta qual é a fome que a pessoa tem, né? Se a pessoa sabe a fome, ela não tem a tendência de não desviar o caminho. Só que às vezes a gente sabe a nossa fome, mas parece tão longe conquistar algumas coisas, né? Eu olho para o empreendedorismo e parece assim, nossa, quando que eu vou ser aquela que eu vejo no Instagram? Aquela mulher lá que tem muitos seguidores, que faz lives, que tem muitos alunos e tudo mais. Parece tão distante, vai ficando lá. Eu tenho uma fome daquilo, mas está tão longe que eu nem tento às vezes. Aí vem essas sensações inconscientes que ela fala aqui. E aí, quem estiver por aí, quiser comentar e conversar aqui com a gente sobre quais são, o que te desvia aí do foco, né? O que tu percebe coisas no Instagram, nos vídeos, o que faz com que tu, em vez de trabalhar, fazer alguma coisa que tu ia fazer, te desvia do foco, pra gente tentar interagir, também interagir mais, entender que mais que as mulheres têm passado que a gente não passou, né? A gente traz os nossos exemplos, olhando para a nossa vida, ou das alunas que a gente atende, pessoas que a gente atende nas terapias, nas mentorias, ou da nossa família. E para quem está assistindo, olhar para a realidade também, né? O que o inconsciente está trazendo, né? Porque a Tati falou do carro, na interpretação, que eu fico olhando para tudo com interpretação, assim, tá, eu tinha uma coisa marcada e aconteceu isso no carro justamente hoje, justamente aqui que eu tava semana passada com a cabeça fervendo por causa disso. Então, o que significa olhar para tudo que está acontecendo na vida com significado, né? Qual é a mensagem que trouxe isso do carro ter estragado justamente hoje? Fazia milhões de anos que não estragava e justamente hoje ele estragou. Então, uma coisa inconsciente que fez com que lá a gente não mandasse arrumar o carro antes, por exemplo, fazer uma avaliação antes, avaliar ele antes. Então, começou lá atrás esse trabalho, essa sabotagem. Então, os apetites, eu acho que não é nem na hora só, é uma coisa que vem trabalhando com o tempo. Eu já não mando o carro para revisão, eu já não compro um pneu novo, eu já levo para aquilo para acontecer exatamente no dia que eu tô tentando passar Parece para o até próximo que nível. eu programei, né? As Parece. ações para que houvesse esse bloqueio, e vencer essa resistência, né? Botar à prova. E aí, é onde a gente vai fazer a procrastinação, a gente vai ter pessoas que vão se vitimizar, ó dia, ó vida, quando ela fala aqui das drogas, né? Você tem aqueles que se viciam e encontram nesse vício a satisfação, que também é que acaba deixando procrastinando também a ação que tem que ser feita. Vocês ainda me ouvem? Porque aqui tá bem rodando. Eu tô ouvindo, não sei se é a Sheila que travou. Tá rodando realmente no quadrinho da Sheila. E aqui a chuva já começou, então assim, quando ela fala, né, que essas distrações dos caprichos atrapalham o processo básico, e foi. Olha Quando você aí, falou assim, outra olha os sinais. Quando você falou assim, olha os sinais. Falei assim, o carro já vinha dando sinais. Né? Olha, tá trepidando, estranho, eu tô derrapando sem necessidade, tá dando barulhinho à toa. Nossa, que cavucada é essa que aconteceu aqui? Um buraquinho de nada, a gente quicou tão alto. Mas é isso, os sinais surgem, a gente não presta atenção mesmo, porque é incômodo olhar para isso. É muito incômodo. Como tu disse, parece que a gente programou, mas é uma engrenagem, né? Eu acho que olhar para esse apetite que ela fala, a sedução de finalizar um ciclo, ou de algo que eu preciso trabalhar para que eu tenha sucesso, resultado naquilo que eu tenho fome, no que eu quero, vai vir
sabotadores que começam lá quando a gente não mandou revisar o carro, quando a gente não chamou uma pessoa para ajudar na casa, quando a gente pensou em sair, não programou antes, não viu antes os temas, né? Então, a gente se distrai fácil, né? Com coisas que a gente nem imagina o que é. Eu vou convidar de novo a Sheila. Uhum. A Sheila disse, nós travamos, mas ela caiu. A Stephanie comentou. É a Stephanie, né? É Sharon. Stephanie. Sharon. Sharon. Ah, legal. É, Ela disse que essas coisas que nos desviam, acredito que é muito ligado ao nosso pensamento, de que não somos merecedoras do sucesso. Nós somos maravilhosas, mas não conseguimos enxergar esse novo potencial. E mesmo quando enxergamos, temos que nos convencer que podemos. Exatamente. É muito forte isso que a Sharon comentou sobre esse potencial. Porque quando eu comecei os círculos, e trazendo o exemplo do início da live, de convidar mulheres para participar aqui do círculo. Voltou, Sheila? Voltei. Vocês estavam travadinhas aqui para mim. Tanto que muitas, assim, tinham dificuldade de acreditar no potencial de estar aqui na live, que algumas recusavam, e outras, na hora, a internet caía. Acontecia tudo. O celular não funcionava. Tanto que nós passamos aqui por várias vezes a questão do som, de ter eco entre nós, e a gente insistir. A gente poderia ter, não, mas tá dando eco, tá chato, porque que a Sheila tinha que desligar o microfone dela, ela não conseguia falar, ela precisava ligar o microfone, alguém parar de falar para ela falar, a gente poderia ter travado naquela hora ali. Mas certamente aquele conto que a gente está falando, não lembro qual era o conto, mas estava pesado para alguma de nós aqui, estava mexendo profundamente com alguma de nós, que vinha aquele eco lá, toda terça tinha um eco lá. Que a gente não sabia de onde surgia e simplesmente ele desapareceu depois. Depois não teve mais. Então, esse não merecimento, que nem ela comentou aqui, que a Sharon comentou, tudo acontece na hora. A internet trava e chuva cai, que a Tati só chove na terça-feira, né, Tati, nessa cidade. Que coisa, né? E esses sinais que eu gosto de perceber, assim, pequenas coisas, porque às vezes acontece, nunca aconteceu na hora da live do celular não carregar o carregador maravilhoso, não funcionar exatamente na hora da live, 5 minutos antes, não carregar o celular, ou eu não ter carregado de madrugada, toda noite eu boto lá carregar. Do mesmo jeito, e daí de manhã acordar, assim, no dia que tem live, às 7h30 da manhã, ele acordar sem estar carregado. Então, superaquecer depois estar carregando, fazendo a live. São várias coisas desse medo de acreditar, não mereço estar ali, eu não mereço esse sucesso, lá no inconsciente, que é o que ela fala nessa parte, né? Uhum. E eu acho também que tem um outro fator, o fator da gente querer controlar tudo. Da gente querer controlar todos os passos, tudo que vai acontecer, né? Além da resistência, dos medos inconscientes, das crenças que a gente carrega, também tem um fator assim, mas e o que vai dar nessa live? Mas a gente não consegue controlar, porque a gente tem uma pauta, a gente trabalha em cima dela, mas vem diversos assuntos. E trazendo isso para a nossa realidade, eu acho que muito dessas nossas distrações, desses aperitivos, também está conectado com eu não controlo aquilo que estou colocando de fato na rede. Eu não controlo aquele vídeo que eu vou fazer, porque eu estou ressonando com outras pessoas, né? Quando a gente abre uma live, nós estamos em 3 aqui fazendo a live e a galera está chegando para a gente trocar as informações. O campo energético está reverberando e a gente está trocando essa ressonância. Por isso que, no ponto passado, era eco, era microfone abre e fecha, era chuva que caía, voltava. Eu lembro que teve uma live que a gente entrou, saiu, depois a gente conseguiu ficar. Foi. Quer dizer, são os obstáculos que por ressonância inconsciente, a gente acaba trazendo para a nossa vida, de alguma forma, né? Uhum. E eu acho que o legal que a gente está fazendo aqui é que a gente insiste. É muito legal. A gente insiste. Tudo bem, então a gente sai, volta de novo, e mais uma vez, e mais uma vez, e aí depois as coisas acontecem.
E eu concordo plenamente com esses pequenos sinais. Eles fazem toda a diferença na vida da gente. E ela coloca isso, ela né? fala assim, Deve ser a mesma coisa que a que ela vai dizer que, não tá dando certo, tu errou, fracassou, vai de novo. Já que tem uma coisa que te trava, que faz você ficar nesse lugar da resistência, então resiste a isso também. Fracassou, faz de novo. Errou, fez dessa forma, não deu certo? Faz de uma outra forma, segue um outro caminho. Porque aonde você quer chegar, você já sabe. Agora, o que vai ter no caminho é uma incógnita. Só no dia a dia não vamos ver. E aí ela fala, né? Mesmo que já tenhamos fracassado repetidas vezes, precisamos tentar de novo até que consigamos passar por ela e prosseguir com o nosso trabalho principal. O cachorrinho passou por quantos fracassos? Mas ele não desistiu. Ele continua. Né? Até sacudido por um homem louco ele foi. Mas ele, não, vou de novo. Não vou parar por causa disso. Então, acho que, por exemplo, hoje eu estou nesse lugar de precisar de uma sacudida. Ó, terapia online. Estou precisando dessa sacudida. Consciente disso. Porque eu estou num lugar que está me incomodando. Ainda não entendi bem aonde está o núcleo desse incômodo, mas eu sei que está me incomodando muito. E eu preciso fazer esse movimento, que tá doído de fazer. Seja pegar o carro, não sou eu que dirijo não, tá? Que eu nem dirijo, não tem CNH. É pedir pro marido me levar, ou ir de ônibus, encarar aquilo, o que representa aquele lugar na minha vida. Então, nossa, a resistência bate forte. Mas vamos embora, vamos pular ela, bater com ela. E a gente é resistente até na coisa boa, né? Eu estudo física quântica e a gente aprende o seguinte, que a gente é resistente na coisa boa. Quando você escuta essa frase a primeira vez, você fala, como eu vou ser resistente no que é bom? A gente é. Quer ver um exemplo? A pessoa não tem cliente. E de repente começa a bombar de cliente. Bomba de cliente. Aí o negócio fica bom, fica maravilhoso, ela tá super feliz, estrelinha para todos os lados. De repente ela faz assim, ai meu Deus, tomara que não falte. Pronto. Ela já gerou uma resistência. Ela já fez uma cocriação de resistência. Quer dizer, a gente percebe que a resistência não está só no negativo, quando a gente erra e para, ou a pessoa erra e continua, mas como também está na coisa boa. Ela já cria um medo que nem existe, que faz com que ela dê uma freada em todo o processo. Quer dizer, os ladrões existem em todos os lados. Por quê? Porque a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente precisa percorrer o caminho para provar que merece aquela escolha que fizemos, né? Não é? Eu ouvi um palestrante, um coach falando assim, a gente desenha, eu estou no ponto A e vou para o ponto B. A jornada a gente não sabe. E quando a gente está fazendo esse processo, daqui 3 meses eu vou fazer isso, porque tem que fazer para a gente ter um norte e tal. A galera do espiritual, da energia, olha e fala, que bonitinha, tá fazendo planos. Bota um obstáculo para ver se ela continua. Bota. Entende? O seu livre-arbítrio é para você insistir naquilo que você realmente quer. Ainda que você perca o foco, ainda que os apetites apareçam no caminho, a gente tem que insistir, né? Porque só falar que quer e não pagar o preço da jornada, não chega a lugar nenhum. A gente estava assistindo um documentário, assisti um pedaço, tem que finalizar ele, de física quântica, que é bem antigo. Eu não lembro o nome, acho que Quem Somos Nós, ou alguma coisa desse tipo. É bem antigo, assim, a imagem. Mas mostrava a história da mulher lá, assim. Ela só enxergava aquele trauma que ela tinha passado no casamento lá, como ela descobriu a traição do marido no dia do casamento. Pegou o marido lá no dia do casamento. Tudo que ela vivia hoje era em função daquilo lá. Então, todas as infinitas possibilidades que ele mostrava lá, que a física quântica fala das infinitas possibilidades, ela não enxergava as infinitas possibilidades boas. Ali que ela era fotógrafa e ela tinha imagens lindas que ela podia ter fotografado, mas ela não fotografava, porque ela olhava e só enxergava a realidade que ela queria, que era aquela dor que ela estava vivendo lá do casamento, né? E aí, disso que
que a Tati comentou do carro, né? O carro ter estragado nesse dia. O que é que tá trazendo? O que eu tô querendo, o que eu tô enxergando através disso? Qual é a mensagem que ele tá trazendo para mim? Que ela fala, o cãozinho é distraído por um osso suculento, com isso esquece os nomes. Então, quando a gente esquece dos nossos nomes nessa distração, né? Que eu tinha falado com a Tati semana passada, ela tava assim, né, com a cabeça cheia. Naquele momento ali, o nome dela, ela tinha escrito, esquecido completamente, que é o que a gente falou nos trechos anteriores, né? Porque daí eu foquei naquele problema, naquela questão que eu tinha que finalizar, naquilo ali que eu tinha que resolver, eu esqueço completamente o nome. E aí a questão é, vamos voltar que nem um cãozinho e lá relembrar os nomes. Peraí, agora eu vou voltar nesse caminho agora com mais clareza, mais certeza do que eu quero levar aquele nome lá, que eu quero contar para ele o nome. E vai ter distrações, sempre vai ter. Não tem o que a gente fazer. E é como a Edith falou também aqui, que é a nossa parceira aqui também, que o eco reverbera no carro, reverbera no sistema, é aquele pensamento, como a Sheila falou, se eu pensei já que ia dar errado aí, se eu pensei que eu vou fazer depois, se eu pensei que eu não vou vender, que o atendimento vai dar errado, que a internet vai cair. E às vezes é inconsciente, como ela fala. Não quer dizer que a gente está pensando isso claramente, né? Está lá no inconsciente o registro, né? Como somos co-criadores e somos seres de energia, tudo que a gente pensa tem uma possibilidade muito grande de cocriar, porque geralmente, como o filme da mocinha e como deve ter acontecido com a Tati, a preocupação de alguma coisa que ela tinha que resolver e não estava lidando, estava com ela em todos os momentos. E eram momentos tão complicados naquele instante, dentro das suas proporções, que o carro quebra, para gerar um outro problema, para reafirmar, falando assim, tá vendo aquilo lá? Ó, não vai dar para resolver agora, é melhor esperar mais um diazinho, é melhor fazer não sei o quê, melhor... Então, a gente vai criando, né? Porque passado, presente e futuro está caminhando junto com a gente não está apartado disso. E aí, o que cabe a nós nesse momento que a gente se perde é parar, respirar e fazer uma técnica que é o voltar na origem, né? Peraí, por que eu estou tão preocupada com essa situação? Volta lá, entende qual é o medo, o que eu estou sentindo. É o parar que eu acho que a gente não faz, né? Parar, voltar, ressignificar e aí continua. Porque enquanto a gente está preso no passado, o passado, o presente e o futuro tá juntinho com a gente. Porque a gente fica reverberando aí, quebra carro. Eu torci uma vez o pé tomando banho. Quem é que torce o pé tomando banho? Né? Ninguém. Mas eu tinha acabado de entrar no emprego, isso em 96, era o emprego dos sonhos, e eu estava com muito medo de dar alguma coisa errada. Eu tinha uma semana de trabalho, torci o pé tomando banho. Aí eu fui com o pé enfaixado trabalhar. Falei, não, imagina, não vou perder esse emprego por nada, vou com o pé enfaixado. Aí o chefe falou, vai embora, eu não vou te mandar embora. E o medo da pessoa te mandar embora, né? Eu falava, não, eu tô bem aqui, coloquei o pé aqui, eu vou ficar aqui de boa. Sheila, vai embora que eu não vou te mandar embora, fica tranquila. Pode ficar os dias que você precisa ficar em casa para descansar. Mas olha o que eu criei com medo de uma coisa que nem existia. Uhum. Isso atrapalha o processo básico, né, que ela fala aqui, né? Esse episódio retrata uma ocorrência muito comum no trabalho psíquico profundo. As distrações dos caprichos atrapalham o processo básico. Às vezes é uma coisa básica, mas a gente está enxergando de um tamanho muito ampliado do problema e ele nem é tão grande assim. E aí a gente precisa retomar o processo básico. O que eu tinha que fazer mesmo? E ela fala ali depois, o osso na estrada está à espera de todas nós, né? De todas nós, sem exceção. Não dá para fugir. Não tem como fugir. Ele tem um cheiro forte, apetitoso, e um cachorro dificilmente ignoraria. Uhum. E por que é mulheres que correm com os lobos, e a gente fala tanto das lobas, e Las Lobas Círculo e tudo mais? Porque o lobo, ele é obstinado. Se ele tem que caçar para dar alimento para os filhos, ele vai caçar. E não tem nada que vai distrair ele no caminho ali. Ele está focado na caça, ele vai na caça, né? Então, esse espírito do olhar, nos fortalecer como lobas, né? Como a Sharon falou, do realmente acreditar no que eu posso seguir essa jornada sem me desviar nos ossos, ou então, quando eu chegar, eu saber, peraí, cheguei num osso aqui, eu vou desviar, vou
consumir, vou fazer o quê? Vou ir lá e começar de novo. E depois ela falou, que é o que a Tati comentou, já tenhamos fracassos repetidas vezes. Precisamos tentar de novo até que consigamos o que a gente quer, né? Quando a gente olha desse ponto A e o ponto B que a Sheila falou, eu tenho fome de quê nesse ponto B? O que é que... E aí eu vou construindo essa ponte aos pouquinhos. Não quer dizer que esse ponto B vai ser realizado rápido. Claro que a gente às vezes é imediato, que é o resultado rápido. Mas vai construindo aos pouquinhos, né? Vai ter os ossos no meio do caminho. É observar onde é que eles estão, como é que eles estão se manifestando, né? E há uns 20 dias atrás, eu estava com a minha terapeuta e ela falou... E quando eu estava falando, eu falei para ela assim, nossa, eu estou cansada de recomeçar. Fico sempre recomeçando. Isso aí, né? Tá me cansando esse movimento. Aí ela falou assim, você acredita que essa semana mais de 5 clientes minhas estão falando a mesma coisa? Estão cansadas de recomeçar? Aí ela falou assim para mim, mas você vai parar? Eu falei, não, eu vou continuar, né? Porque eu não vou parar. Não vou ficar parada, não, eu vou em frente. Sabe aquela história do paraquedismo? Abriu a porta da aeronave, abriu a porta. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Já tá aqui em cima, tem que ir. Né? Mas esse movimento, né? Que aí ela fala que se a tensão for interrompida, é preciso que se comece praticamente do nada. Toda vez que a gente interrompe o nosso fluxo, a sensação que dá é que a gente está recomeçando de novo do zero. Você fala, nossa, se eu tivesse continuado, eu já estaria ali naquele ponto, eu ainda tô aqui. Mas tudo bem, vamos acatar isso, vamos acatar essa dor. Eu vi alguém colocando aqui terapia é amor, e realmente terapia é amor. A gente se abraça nesse processo, recomeça de novo, porque a gente vai seguindo o ouvir da alma, né? Que vai levando a gente para onde a gente tem que ir, ainda que os aperitivos sejam bem gostosinhos e bem confortáveis, né? Nossa, se eu tivesse ouvido a Rose da mesa, né? Lá atrás, quer dizer, tem uns 2 anos já, né? Eu já estaria em outro lugar. Eu com certeza já estaria mais lá na frente. A resistência que foi bem alimentada, meninas. Mas é engraçado como a gente é resistente, né? Eu também me dei conta essa semana disso. O quanto a gente é resistente. Eu sou ressonante, né? Eu faço ressonância harmônica e o Hélio fala muito de resistência. Ele falava, imagina, eu vou resistir? A gente é muito resistente quando o negócio chega, você começa a se observar, você fala, por que é que eu estou resistindo isso, criatura do Senhor? Por que é que eu estou fazendo isso comigo? E aí a gente para nesse conceito que a Tati falou. Puxa, se eu não tivesse parado, eu já estaria lá na frente. Por que que eu resisti tanto? E às vezes, o lugar é tão mais legal do que aqui, se a gente tivesse continuado. Não é? É mais legal. É muito mais legal. Porque eu fiquei 6 meses para fazer um e-book de carta cigana. Eu jogo carta cigana desde a vida inteira por intuição. Aí, para poder montar um e-book, a cigana falou assim, você vai ter que estudar as metodologias. Levar eu estudar significado de carta, deu um nó na minha cabeça, porque eu só jogava por intuição. Eu falei, meu Deus, esse negócio é louco, eu não estou conseguindo. Ai, meu Deus, agora eu não sei fazer mais nada. Comecei a entrar no surto paranoico, psicótico. E fiquei 6 meses enrolando para fazer o e-book. Quando eu decidi fazer, em 3 dias eu fiz o da carta, e o do baralho cigano e o do tarô. 3 dias. Eu falei, Sheila do céu, por que você não tinha feito isso antes, criatura do Senhor Jesus? Foi super divertido, gostoso fazer. Entendo, perfeitamente. Você entende, Tati, amiga? Obrigado por isso, obrigado pelo apoio. Porque... Entendo por quê. A gente cria monstro. É minha primeira mentoranda, foi minha cobaiazinha. Sharon, um beijo. E foi a minha aluna também do curso de baralho cigano. E eu fiquei assim, como é que eu vou ensinar baralho cigano? Assim, né? Google Meet, como é que vai ser trem? Tem que ter algo palpável para a mulher. E nada a ver o meu baralho com o dela. Ela, eu tenho esse. Eu falei, nossa, o conceito é o mesmo, as figuras mudam, e isso às vezes, para quem vai aprender, né? Sim. Dá uma travada. Falei, legal, vou fazer um material para você. E eu fiquei nessa. Gente, eu jogo do jeito que eu aprendi e na base da intuição. É inevitável você fugir disso, né? A gente tem a cigana lá que fala. Eu falei assim, vou passar isso para a mulher como, gente? Vou pegar aqui umas mesas básicas e como que eu faço a leitura e jogo para ela. O e-book saiu com as cartas dela, com a minha metodologia. Em um dia também.
Máximo Tá 2 dias vendo? eu já estava enviando para ela e já marcando as primeiras aulas. E foi Olha isso, né? sensacional. Ó, então, Foi sensacional então, o sentimento que veio, a energia que veio. Aí eu volto àquela frase. Por que que eu não fiz as coisas antes? Lá quando o Rose falou, é, né? Por que é. demorar tanto? Porque esse lugar realmente é gostoso, esse lugar é bom. Meu Mas o outro é marido me zoa, melhor, pois né? é, Thaís, ele me zoa. Você joga até pro pessoal de Goiás? Eu falei, jogo. O pessoal manda mensagem, jogo, faço. Manda Uhum. que eu Mas, venho, né? Estou com uma mentoranda nova. E é assim, é uma troca. Você não tem Sim. também, porque já pensei assim, como é que eu posso mentorar alguém se a minha cabeça tá assim? Mas eu vou A gente pensa mentorar isso, né? através do caminho que eu já fiz. E eu sei onde ela até o, está. exatamente. Sim, Até o sim. nível que tu pode, né? Até Exato. o nível que Vambora. é possível. E as Só coisas, que eu sei que Vem para um lugar melhor. e as esse coisas vão conceito vindo. que a Tati comentou, a Sheila falou do passado, da gente às vezes ficar muito no passado. Eu acho que esse ponto, às vezes eu me pego também pensando, por que que eu não fiz lá quando disseram, ou quando. Porque eu pego se eu pegar no meu livro The Morning Pages, tem coisa que eu tô fazendo hoje que eu escrevi Lá há atrás. meses atrás ali de manhã. Então, por que que eu não fiz naquela época, né? E aí eu trago essa sensação do tipo, a Rose comentou lá, também fiz a sessão com ela, e algumas coisas eu não fiz ali, porque entra umas dúvidas, entra aquela coisa da gente duvidar da pessoa, da gente mesma, entra um círculo de coisas que são É. esses ossos, né, nos distraindo. Mas eu pensar assim, esse ponto B, que foi o que a Rose falou lá, digamos assim, naquele momento, eu ainda não tinha essa jornada preparada, eu ainda não tinha o tijolo de cada parte da ponte construída. Não estava no meu tempo, naquele momento lá. E eu pensar assim, eu posso fazer aquilo hoje, porque agora eu já estou com esse caminho percorrido, eu já estou com mais tijolos nessa ponte, eu consigo chegar Sim. mais. Já construí várias coisas, mesmo que eu não fiz lá como ela disse, mas eu continuei construindo em outros momentos. Finalizei ciclos nesse percurso e tudo mais, né? Então esse olhar também, peraí, do passado eu não fiz, mas agora eu já construí muita coisa que eu posso fazer, né? E essa é a questão que a Tati estava comentando agora, da gente, na hora ali, não, a gente faz por intuição, as minhas primeiras mentorias também foram por intuição, e eu disse, não, se eu estou fazendo por intuição, vou gravar e depois eu vou me assistir, eu vou anotar eu mesma, a minha própria metodologia, Uhum. depois que eu aplico. Então, foi uma forma que eu achei, eu não conseguia sentar e escrever um e-book, por exemplo, que a Sheila falou. Eu conseguia na hora, aqui na live, estou falando, aí quando vem uma coisa, vem outra, quando eu vejo conectou, criou um método lá. E aí depois eu me assistia para fazer. Então a gente achar esses recursos que eles vão nos tirar esses ossos do caminho, né? O que eu posso fazer Bom. aqui? Tem um recurso digital aqui que eu posso gravar a mentoria, tem um recurso das lives que a gente pode ter e assistir depois a gente mesma. E porque eles vão ser muito apetitosos, como ela fala na última página Vão, desse trecho, vão. vai ter o cachorro ali, ele corre lá, escuta ouve o nome das irmãs, sai a toda velocidade, que nem nós, assim, saímos não sei se a Sheila também fez a sessão com essa pose da mesa quantiônica, que era bônus lá do curso, a gente saía correndo, assim, agora eu vou fazer tudo que a Rose disse. Aí sai ali na sala, alguém mandou uma mensagem assim, eu não vou querer a tua mentoria, vou deixar para depois. Daí já vem a depressão, assim, a sensação de menosprezo. Olha aí, viu, ó, se confirmando que eu não sirvo para aquilo que a Rose disse lá. Já começa. Aí os ossos, eles começam a se encher, assim, ficar uma pilha de coisas, né? Bloqueando a gente daquilo. E é bem isso que o cachorro pega toda a velocidade e no meio do caminho vai esquecendo o nome. Aí tem que voltar lá. Esse recomeço todo o tempo, né? E assim, eu lembro que fiz o e-book depois de demorar bastante, peguei e terminei. E aí eu falei, mas como é que eu vou ensinar para as pessoas do jeito que eu faço? Como é que eu vou ensinar, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí joguei para o universo a pergunta e vida que segue. Eu tinha comprado uns baralhos naquele sorte Lenormand. E aí eu estava na casa da minha sogra, o baralho chegou. Eu falei, vamos abrir para ver o baralho, não sei o quê. Fiquei toda empolgada.
Daqui a pouco tô eu ensinando para minha sogra joga carta, né? Mas ela falou, eu queria aprender, eu tenho muita dúvida ainda, tal. E eu comecei a explicar. E ela falou, ai, nunca ninguém me explicou desse jeito. Esse jeito é legal, hein, Sheila? Esse jeito eu tô entendendo. De repente eu fiz assim, plim! Essa é a metodologia. É assim que é para ensinar. Eu falei, menina do céu, você acabou me ajudando sem querer aqui. Quer dizer, as coisas acontecem quando a gente fica menos resistente, mais leve, porque na semana que eu estava como eu vou ensinar na pergunta, eu não conseguia achar resposta. Mas quando eu relaxei, a resposta chega. Sempre chega. E aí você volta de novo para o foco, que é, vamos focar nisso aqui, gente. Já temos o e-book, já temos a metodologia, agora é começar a colocar em prática, organizar e colocar em prática. Quer dizer, a gente vive recomeçando até que a gente sinta firmeza nas pernas como uma criança que continua a andar, né? Um bebezinho, ele fica, primeiro ele fica sentado, depois ele engatinha, depois ele vai levantando, vai segurando, aí ele cai, começa de novo, cai. Tem uma hora que ele tá forte, aí ele já tá mais seguro, ele consegue caminhar sozinho, sem a ajuda do pai ou sem o apoio da parede. Eu acho que a gente vive nesse ciclo quando vai olhando para os apetites da vida. Quando a gente vai se distraindo com as coisas, né? Vai chegando a luz. Tem um trecho que ela fala, né? O cãozinho vai trazendo a luz, a gente vai buscando a luz. E isso vai ficando mais claro, a gente se sente mais seguro e as coisas começam a caminhar, né? No último parágrafo, né, que ela fala lá no final, a lembrança da verdadeira tarefa e sua repetida recordação dentro de nós mesmas, no estilo de um mantra, nos devolverá a consciência, né? Quando a gente desvia desse foco, às vezes a gente entra em desespero, não tá dando certo, vou ter que recomeçar, que saco, vou ter que isso, aquilo, né? A gente repetir para nós mesmas, eu quero aqueles nomes, eu quero saber os meus nomes, eu quero saber o que tem dentro de mim, eu quero conquistar, eu tenho fome daquilo, e recupera aquela consciência, né? Eu saio do foco e recupero a consciência, como ela fala da luz, essa luz no caminho, né? Sim. E porque é muito difícil também, ela comenta aqui, né, que é muito difícil a gente manter a consciência por conta das armadilhas que tem, né? Uhum. A gente tem muita armadilha de ego, né? A gente tem muita armadilha de ego. E muitas vezes a gente não faz o que a nossa alma ressoa fazer de fato, por conta dessas armadilhas que vão desviando, né? Porque não tem um conto que ela fala que o ego, ele começa a colocar a nossa alma para a cozinha, mas em algum momento ele começa a retomar, eu não sei se foi na época da mulher foca, acho que falou isso, ele começa a retomar e você vai voltando, porque se você não volta para a tua consciência, se você não volta para a tua essência, você vai escamando, né? Você vai perdendo a força. E eu acho que é esse caminho. A gente está indo no caminho da consciência, está indo no caminho da luz, e o ego vai tentando tirar a gente desse caminho, né? Sim. E a gente vai indo porque dá mais prazer, porque é mais legal, porque é mais aceitável, né? Porque é mais cômodo, mais fácil. Mas quem foi que disse que a zona de conforto é legal? Não é, né, gente? Porque é aquilo que a Tati falou, eu não estou confortável aqui, mas eu não estou entendendo porque eu não estou conseguindo sair daqui. Não, olha, ontem até postei nos stories que eu fiz churrasco aqui, e churrasco, a tradição aqui é muito forte, que só o homem faz o churrasco, né? Dificilmente tu vê, hoje não mais, né? Mas antes, quando criança, não via nenhuma mulher fazendo churrasco, né? Então, é confortável, eu fico ali ou sentada e ele fica assando, e depois eu lavo a louça, ou eu faço a maionese e o arroz, enquanto eu fico ali, e ele fica com a função do calor, de se queimar no fogo, de colocar algumas coisas ali, né? De ter que fazer aquele processo. Só que essa pequena decisão, por mais que isso me incomodava, porque quando tinha um encontro de mulheres, ninguém podia fazer churrasco, tinha que chamar alguém para fazer churrasco pra gente. Sempre dependendo de um homem para fazer churrasco para as amigas, por exemplo. Nós mesmas não podia fazer. Então, é uma pequena coisa, parece assim, irrelevante. Então, eu estava falando para uma amiga, parece irrelevante fazer churrasco. Tomar essa decisão de sair da zona do conforto, de experimentar fazer um churrasco, mas é nessa pequena noção de que realmente eu quero ter essa independência de fazer coisas que eu gosto, ou nos lugares que eu quero, ir para outros lugares e fazer churrasco, por que não? E
eu experimentar uma saída da zona de conforto grande, que é ser empreendedora, ter mais alunas, ter um Instagram com mais seguidores e tudo mais, começar testando ele com uma coisa que parece irrelevante, que é fazer o churrasco, testando essa sensação de sair da zona de conforto, né? Esse pequeno sinal de que surgiu a oportunidade de fazer ali o churrasco. Então, vai lá e experimenta numa pequena ação ali para ver como que vai, né? Esse processo também da gente sair dessa zona de conforto, de acreditar que a gente pode, começa por outras coisas, não só direto no empreendedorismo, direto para um trabalho novo que eu quero, direto para um relacionamento novo. Eu trabalhar a minha confiança antes de chegar nesse ponto esse trajeto aí que eu acredito que a gente não estava pronta quando alguma mentoria disse, olha, vai lá, você tem potencial, tá indo e tudo mais, já devia ter feito a mentoria, já tá tudo certo. Mas tem essa confiança, né, que a gente vai desenvolver com outras coisas também no caminho, né? Os exercícios, os recursos. Porque os pequenos hábitos que vão gerar a sustentação necessária para a mudança que a gente precisa. O nosso maior erro é querer mudar do pequeno para o gigante num salto. Verdade. Não, vamos, né? Porque assim, vamos começar devagar. A gente em coach aprende o quê? Que os pequenos hábitos, você quer levantar mais cedo, né? Vamos imaginar que você acorda todo dia 8 horas e você quer acordar às 4:30 da manhã. Não faz isso de uma vez. O que você vai fazer no primeiro dia vai ficar felizão, no segundo mais ou menos, no terceiro vai falar, vou parar com isso que eu não tô aguentando mais de sono. Faz devagar. Eu acordo, né? Eu acordo todo dia às 8, então a partir de amanhã eu vou acordar às 7:30, 7:50. Porque aí é o pequeno hábito que vai te fortalecendo, e aí você vai entendendo, consciente, inconsciente, físico, que o processo está mudando, e aí daqui a pouco você vai conseguir chegar, acordar 4:30 de boa. É como ler, é a mesma coisa do ler. Não precisa, mas eu não tenho tempo para ler uma página. Tá bom, lê duas linhazinhas só, 2 parágrafozinhos, mas faça isso todo dia. O cérebro vai começar a entender, ela tá querendo ler, ela tá fortalecendo a leitura. Legal, vamos automatizar isso aqui então para ficar mais fácil. Porque o cérebro quer economizar energia. Então toda mudança que a gente quer fazer, a gente tem um fator cerebral, não dá para fugir dele. Então eu começo devagar, ele vai entendendo, ele automatiza isso e daqui a pouco eu tô lendo meia hora de livro sem perceber. Porque a gente tem pressa, né? Acho que a gente tem pressa, por isso que a gente se distrai tanto com os apetites do caminho. A gente quer tudo para resultado. A gente quer resultado. Você faz um postzinho, já quer que tenha 459 mil curtidas. Não tem. Você fala, nossa, que bosta. Fiquei a manhã toda para fazer isso, ninguém curtiu. Que bosta. Né? Exatamente isso. Você foi no ponto. Fiz um rio, meu Deus. Só 10 pessoas. Ou seja, minha família. Um Reels que demorou 4 horas para fazer, um Reels que demorou 4 horas para fazer, daí 10 pessoas curtiram. Aí dá aquela sensação, né? Meu Deus, vou parar por aqui, porque eu não fui para isso. Ou você faz e fala com a amiga assim, eu subi para minha página um negócio bem legal, você viu lá? Não. Poxa, você tá infeliz. Você não viu? Ela curtiu. E ela curtiu, tá? Mas nem viu. Só deu a contribuição lá do curtir. Mas pelo menos já ajudou alguma coisa, né? Pelo menos contribuiu lá. Tá bom. Tá dando engajamento. O negócio tá bom. É isso que a gente tem que trabalhar, né? Porque eu estava vendo uma palestra do Cristóvão Brilho, ele falando assim, a gente coloca muita energia, muita expectativa nas coisas. Aí as coisas não acontecem, a gente fica frustrado, perde uma energia, quer dizer, você colocou uma coisa que não precisava, perdeu o que era necessário, fica com a capacidade mais baixa de produção, porque você criou uma expectativa que não era para ser criada. Era só para fazer a sua parte. A minha contribuição é fazer o Reels, que nem a Tati falou. Fazer o Reels de 10 mil horas antes de subir para a plataforma. Botou ele lá, deixa ele chegar para que ele tem que chegar, mas a gente não consegue, né? Não, mas eu subo o negócio, daqui 2 minutos eu tô olhando para ver se alguém tá curtindo. Não, e a gente já coloca pensando que não vai ser bom. A gente já coloca assim, vou botar, mas eu sei que ninguém vai curtir. A gente já pensou, já projetou aquele pensamento. Já co-criou. Na física quântica, quando você fala isso, você co-cria um negócio e a galera não curte. Agora, se você falar assim, quer saber? Eu tô gostando de mim
esse vídeo aqui, bora subir e ver o que vai dar. Aí bomba. Isso aconteceu, eu achei engraçado. Subi um post um tempo atrás, falei, não, isso aqui não vai dar nada, né? Ah, vai que vai. O vai que vai fez toda a diferença. Foi o post que mais teve curtida. Eu falei, puta merda, eu tô fazendo uma coisa muito errada. Esse que eu achei que não ia dar curtida, deu. E o que eu me matei achando que ia dar curtida, não deu. Então, a gente precisa ser mais leve. Eu acho que nesse caminho todo, né, a gente tem que entender que nós somos seres duais. Estamos aqui numa dimensão dual. E vão ter os aperitivos que vão nos tirar um pouco do foco. Até que a gente pegue essa consistência que a Tuti falou. Até que a gente esteja preparado, porque muitas vezes a gente faz 459 mil cursos, 500 mentores de plantão, que os caras já passaram por várias coisas, e fala para você, vai lá que faz, você consegue. Você não está preparado para aquele momento. De repente, o seu passinho tinha que ser um pouquinho menor. Uhum. E aí a gente, às vezes, perde a credibilidade na gente, porque a gente começa um negócio achando que está preparado, um negócio grande que a gente não está, porque a gente não fez o pequenininho. Porque o cérebro lembra, automatizasse para a gente fazer o grande. Eu faço o básico, né? Cuidar da gente, por exemplo, né? Que a maioria das mulheres não faz. É o básico, já eu estar comigo mesma, eu pensar em mim, fazer coisas por mim. Já quer ter uma empresa que daí precisa de energia, precisa de tempo, precisa de gastar ali com aquilo que tem. Não tem como só criar a empresa e ela vai andar sozinha, que é o que a gente tem a ilusão que vai acontecer, né? Ela vai se vender sozinha, né? Então, só que aí a gente não faz o básico, né? Esse cuidado com a gente, esse olhar com a gente também primeiro, né? Sim, sim. Eu acho que o grande sucesso do empreendedor, e eu acho que o grande desafio também, é esse olhar para ele, né? Porque muitas de nós, como terapeuta, a gente quer muito curar a vida do outro, ajudar o outro, transformar o outro, mas a gente precisa fazer essa transformação na gente. Eu percebi que quando eu comecei a fazer o movimento de olhar para mim, e aí sim olhar para o outro, parece que o negócio flui com mais facilidade, e todas as distrações, os aperitivos, todas as coisas boas, elas ainda vão existir, porque eu ainda estou em fase de evolução, mas elas tiram menos o meu foco. Por quê? Porque eu faço esse caminho do autocuidado, de olhar para mim primeiro, né? Faço o caminho de experimentar em mim aquilo que eu digo para o outro. Porque quantos de nós, né? A gente às vezes fala uma coisa para o outro que a gente não está fazendo. Muito. Eu já me peguei nesse cenário, me senti a impostora maior. Falei, puta merda, eu sou uma fraude. Ai, meu Deus do céu, eu sou uma fraude. Eu falei isso para a pessoa deu certo, por que eu não faço isso para mim também? Entende? Então, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento, sim, de olhar para a gente e começar devagarinho. Não adianta a gente querer pular 5 escadas, a gente só consegue pular um degrau. Vamos devagar. E outra, a gente está em círculos como esses, assim, círculo de amigas, círculos que sejam, que contribuem, de fato, participar de círculos de mulheres, leitura do livro, que sejam outros livros. Porque eu acredito que aqui cada uma de nós acredita mais na outra aqui, nós na live, do que em nós mesmas. Muitas vezes a gente tá aqui falando um assunto e tá pensando, mas eu tô falando bobagem aqui, tô viajando aqui, E às vezes é uma coisa que é a outra que tá vendo, nossa, olha só o que a Tuti falou, o que a Sheila falou, o que a Tati falou. Mas nós mesmas estamos se menosprezando, né? Se colocando para baixo. E é tão boa essa força, assim, de que eu tô vendo que se a Tati e a Sheila aceitaram o convite de continuar participando aqui, porque a gente está fazendo um trabalho bom, tem uma coisa boa, tanto para nós quanto para quem está assistindo durante ou depois. Então, fortalece essa uma pegar na mão da outra, em vez da competição do quem é a melhor, quem é a mais bonita, quem é que fala melhor. Não. É um complementar uma da outra com o seu jeito, né? Que isso é o sagrado, né? Isso é o sagrado feminino, né? É a mulher que valoriza o todo, né? Que entende que não existe competição. Nós três aqui podemos jogar carta, nós três podemos fazer tudo igual, mas cada um tem uma ressonância que vai atingir uma pessoa e aquela pessoa vai ser atraída para o nosso campo. No livro que eu estava lendo sobre o círculo sagrado, dizia justamente isso. A competição vem do patriarcado, né? Não vem da mulher, não vem do feminino. O feminino pensa em viver em harmonia, em uma ajudar a outra. Porque a mulher é isso. Quando a gente pode ajudar a outra, a gente está contribuindo para a gente mesma. Aquilo que a Tuti falou. Tem coisa que a Tati falou que toca em mim. Eu falo, eu não tinha visto por essa ótica. Puta, bacana isso. A Tuti falou alguma coisa, falou, puta, legal. Quer dizer, a gente começa a criar essa ciranda, né? Essa ciranda
que vai se fortalecendo. E se a gente conseguir ajudar uma mulher, a gente ajudou 350 mil mulheres. Né? No inconsciente coletivo, a gente vai reverberando essa luz e isso vai clareando e a mulher começa a sair desse patamar de querer garantir o lugar dela, tendo uma postura mais masculina, indo para uma postura mais feminina de cooperação, não de competição. Isso é muito lindo. Eu adoro esse nosso círculo, é fantástico. É fantástico. Muito legal. Você falou, jogou minha memória para uns 10 anos atrás, mais ou menos. Nossa. Olha, quando eu entrei no serviço público, eu conheci isso aí já é 20 anos atrás. Quando eu entrei, eu conheci uma mulher, ela já foi para outro plano, carinhosamente e amadamente. Bebete. Bebete era uma mulher assim, fazia de tudo. Né? Muito yanguizada, mas era toda sagrado feminina. E ela tinha uma frase que somos 3 pupilas, eu, Elaine e Ritinha. Ela falava assim, eu vou falar, antes de eu falar a frase, existe uma coisa que em repartição pública, acho que no mercado em geral, acho que dá para arriscar e falar que é mercado geral. Mulher disputa com mulher muito mais do que homem com homem. Meu Deus, isso daí é minha deusa, isso daí é uma coisa que me chocava. E ela usava uma frase pra gente assim, se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu não vou nem atrapalhar. Isso me resume, isso faz a minha base para criar mentoria, para fazer os meus jogos, para ouvir uma amiga que está precisando trocar. Então é isso, o círculo da mulher, o estudo aqui, o círculo Las Lobas, vai bem nisso. Se a gente puder ajudar com um pouquinho na experiência de cada uma aqui, alguém, beleza. Mas eu tenho certeza também que nada do que a gente está falando vai atrapalhar. Não. Porque é isso, quem cria essa disputa, trocentos anos atrás, é o patriarcado. Quando as tribos nômades invadem, aí já é outra história, né? Invadem e falam assim, não, quem manda aqui é homem, os meus deuses são os melhores, né? Fiquei revoltada com a pena quando eu li esse conto. Também. Não é possível que essa mulher fez isso. Também fiquei. Amiga, fiquei. Falei, eu não acredito que essa mulher fez isso. E vou te falar mais. Além de eu ficar revoltada, ainda me vi no passado. Eu era Atena pura, essa vadia, meu Deus. Eu era essa mulher. Eu falei, Sheila, por que você fez isso? Quando eu li isso, eu falei, não acredito, gente. E Bebete estava ali. Quando ele vai falar que a sociedade que é invadida, o grupo que é invadido, ele era de doação, de partilha, não de disputa, né? Não de menosprezo. Eu falei, é isso, a minha tribo é essa. Porque antes de conhecer o sagrado feminino, eu já atuava dessa maneira. Ouvindo, estando atento ao que o outro está falando. Olha, você falou de resgatar textos, eu resgatei um e estava complementando ele hoje, de muito tempo atrás. E para fechar esse ciclo da minha vida, eu comecei a escrever, botar para fora para aliviar isso, né? Porque tem que fechar e se começou de uma forma bonita, vamos fechar de uma forma bonita também. E eu vi que nessa trajetória, eu estive nesse lugar de ouvinte, ativa. Muitas das vezes eu ultrapassei o limite que o servidorismo deixa, né? Que o sistema deixa a gente fazer. Então, era para além do atendimento do balcão, ouvir aquelas dores e muitas das vezes doía em mim. Dá aqui a sua mão, deixa eu ver o que eu faço para ser diferente, né? Para melhorar. E tinha um bom retorno, tinha um quentinho no coração. E essa sensação que eu busco hoje nos planejamentos que a gente tem aqui. Iniciar o podcast, iniciar nossos perfis comerciais. No jogo de carta é ter essa audição mais refinada, né, do que está por trás daquela pergunta, daquela dúvida. Então é ajudar mais sempre, porque se eu não puder ajudar, cara, eu não vou botar obstáculo, eu não vou botar pau na mesa para poder disputar com o outro. Eu com certeza não é o meu lugar. Então isso me dá um quentinho no coração, que eu fecho um ciclo honrada. Sim. De ter participado do que eu participei. Amiga, estamos juntos, é isso mesmo. Isso é o que dá o quentinho que nos alegra o coração, né?
Isso é O que muito a Tati legal. falou é o que tu tem fome, né? É o que tu sabe responder, soube responder com firmeza agora, conseguiu responder com firmeza. Que a fome do que tu tem, tu sabe que o círculo que tu participa, qual é o conceito, qual é a coisa que tu quer, o aprendizado que tu teve, e é isso que às vezes a gente não para se perguntar, né? Vai indo tão automático, não para, que nem a Sheila tinha comentado antes, para respirar e perguntar o que faz sentido para mim? Eu quero estar nesse lugar que eu tenho que ser uma outra pessoa, ou eu consigo, eu quero mesmo sair, estar em outro lugar, criar outras coisas, né? A gente não se pergunta, a gente fica no automático, porque vem a história do patriarcado, abrir mão das minhas coisas, aquela É isso toda mesmo. lenga-lenga que a gente já sabe, mas que é importante, muita coisa a gente está reverberando aqui para mudar, como a Sheila falou, em outras tantas mulheres que vai reverberando essa energia do que a gente está falando aqui, né? Uhum. Hoje eu tenho como lema, mas eu vivi muito como Atena, muito mesmo, pondo pau na mesa, muito mesmo. Mas hoje eu tenho como mantra para mim, eu faço aquilo que ressoa no meu coração. Meu coração está feliz? É um texto que eu escrevo, é uma arte que eu faço, é uma frase que eu digo. Eu sempre penso, isso tá batendo aqui, tá feliz? Eu tô feliz, então eu vou fazer. Então eu vou fazer. E sempre, gente, quando a gente faz esse movimento, dá bom. Sempre dá bom. Porque a gente faz pelo coração, pelo aquilo que a gente realmente faz a gente feliz. Não mais porque eu quero ter um lugar, não mais porque eu estou disputando, não mais porque eu quero garantir meu salário no fim do mês, porque eu entendo que tudo isso passa a ser resultado. Não precisa ser ação de atitude agressiva. Pode ser resultado com atitude amorosa, que também dá certo. Né? Uhum. Claro que a gente não vai estar na namastê todo dia. Vai ter dia que você Não vai estar dá. mais hard. Não dá para dar um namastê todo dia. Tem dia que você quer mandar um namastê para aquele lugar. Mas, ainda no dia hard, você está fazendo o movimento de, opa, por que eu estou tão estressada? Por que eu estou com tanta raiva? O que está me incomodando? Deixa eu respirar aqui. Deixa eu entender o que eu preciso olhar. O que eu tenho que aprender? Lembrando que toda dor para o plano espiritual é evolução e aprendizado, é oportunidade. Se a gente traz essa verdade para a gente já começa a olhar o sofrimento de uma forma diferente. Já não na revolta. A gente já olha como, o que é que eu estou aprendendo aqui? O que eu posso tirar desse conto aqui? Do que as meninas falaram de começar, volta, parece que começou de novo. Ai, meu Deus, eu estou cansada de recomeçar, que foi o que eu disse há 20 dias atrás, lá para a terapeuta. Tá, mas por que eu estou recomeçando? O que é que eu ainda não estou fazendo que a minha alma está pedindo, que o meu sentir está pedindo? Eu volto na frase, eu estou fazendo o que eu quero fazer ou estou fazendo o que os outros querem que eu faça? Porque quando a gente também não faz o que a gente quer, a gente segue o caminho do outro. E aí a gente fica triste. É. Uma hora ou outra, você vai ficar triste, você vai falar, puta, não era bem isso que eu queria. Né? Uma coisa é você não estar preparado. E faz de novo. E tudo bem. Né? Quando a gente fala o tudo bem, que às vezes fala, não é tão bem assim que eu tô cansada disso, mas na verdade é tudo bem. Porque se não foi aquela hora, é porque eu não estava preparada, então eu dou um passinho menor agora, distraio menos, foco mais na luz, busco mais consciência. E não tenha pressa, né? A gente tem uma pressa, eu gostaria de saber de onde é que vem. Por que a gente tem tanta pressa? Foca no básico. Eu acho que pra gente ter mais o espírito do cachorro, esse recomeçar, né? Foi lá, esqueceu o nome, se desviou do caminho. Precisar chorar, precisar cuidar, precisar mudar, encerrar ciclos, volta lá, vê o nome de novo, segue o caminho. É essa persistência, é o autoconhecimento e é isso, né? A todo tempo vai vir coisas, a gente tá na espiral, muda lá a espiral, vem uma outra aprovação, uma outra coisa que eu tenho que resolver. Uma hora dá vontade de desistir, cansa, porque é bastante coisa, mexe em dores que estavam travadas, coisa de criança, coisa de pai, coisa de mãe, de família, ancestralidade, ixi, uma carga que a gente foi carregando. Coisa que você acha que já tá curada, aí você descobre que não tá, você fala, meu Deus, mas eu tinha certeza que eu tinha resolvido esse assuntinho. Ele voltou, não resolveu, né? Mas faz parte do processo, né? O mundo não é parado, o mundo é movimento, né? Nem poste fica no mesmo lugar, de vez em quando a prefeitura muda de lugar. Então, assim, a gente tem que entender isso, que a nossa evolução está no movimento.
está na troca, está no errar e fazer de novo, como criança. Se a gente conseguisse manter o espírito da criança viva em nós, aquela que cai, levanta, chora, cai, levanta de novo, aí fica feliz, aí vai ganhando força, vai ficando mais feliz, a gente leva com mais leveza e talvez com menos resistência. Acho que essa é a pegada. Se eu precisar começar, eu recomeço. O que eu não posso é parar. Muito bem. E é isso aí, terminamos com a mensagem aí da Sheila pra gente. Quer falar mais alguma coisa, Tati? Não, meninas. É de boa. Ai, que bom. Gratidão imensa. Eu amo, assim. Eu até escrevo sobre a evolução que eu vejo de vocês, minha também, nesse círculo. Mas o quanto lá na primeira, se a gente assistir de novo, a diferença que era a gente lá no primeiro dia que a gente fez aqui live. É impressionante falar. A gente tinha cuidado, tinha toda uma coisinha, não falar coisas. Hoje a gente está falando a nossa verdade aqui. Então, ó. Tá cheio de filtro. Coisa boa, gratidão mesmo, gratidão quem assistiu por aí, a Gislene está por aqui, ó. E todo mundo que passar e assistir depois. Até a próxima terça, às 13 horas, a gente vai estar aqui de novo. Estaremos aqui. Super beijo. Beijo no coração de vocês.